Vamos dar início à nossa segunda videoaula da disciplina Organização, Sistemas e Métodos. Eu sou a professora Inara e tenho o prazer de acompanhar vocês como regente da disciplina. Hoje a gente vai falar basicamente sobre o layout e fluxograma, que são dois instrumentos da área de Organização, Sistemas e Métodos. Então, não custa nada a gente relembrar o objetivo geral da disciplina, que é oferecer e propiciar aos alunos conhecimento sobre os termos de organização, sistema e método, a fim de que eles compreendam sua inter-relação com todos os setores, divisões e departamentos que compõem a empresa, reconhecendo a importância de organização, sistemas e métodos, desde a composição da sua estrutura organizacional até a elaboração de um formulário utilizado pela mesma. Então, quais são os objetivos dessa nossa videoaula? Entender a importância do layout, o que é que ele vai influenciar no desempenho das atividades dentro da organização, entender como é que é feita a montagem desses layouts, aprender o que é fluxograma, para que serve, como é que a gente pode desenvolver um fluxograma. Bom, o que é o layout? Aí eu trouxe para vocês uma figura, nesse nosso quarto slide, sobre o layout, que é o arranjo físico. Nós temos aí um ambiente bem descontraído, em que as pessoas decoraram suas mesas de trabalho da forma que quiseram, bem colorido, bem ativo. Então, o layout nada mais é do que o arranjo físico, é o espaço físico organizacional, e esse espaço ele vai influenciar no trabalho desenvolvido pelas pessoas, Pode, inclusive, influenciar muito na questão da motivação. Quando a gente trabalha num ambiente agradável, a gente tende a se motivar mais para a realização do trabalho, não é verdade? Mas será que todo ambiente de trabalho ele pode ter esse ar de descontração? A gente vai ver que não, Existem outras atividades, como na indústria, que a gente não pode ter esse layout mais despojado. Tem que ter uma coisa mais formal. Por quê? Porque vai importar mais o fluxo entre os papéis e pessoas, do que o aspecto visual ou de conforto. É estabelecido a partir do estudo do sistema de informações relacionado com a distribuição dos móveis, equipamentos e pessoas. Para quê? Para uma maior economia e produtividade. Então, organização, sistemas e métodos é uma área da administração que, como a gente já viu na aula anterior, ela se preocupa com a distribuição, o ordenamento dos recursos, das pessoas e das atividades que vão ser desempenhadas, E que o objetivo maior da área de organização, sistemas e métodos é a efetividade, ou seja, ênfase nos meios, mas também ênfase nos resultados. Para isso, a gente utiliza alguns instrumentos, que a gente está falando agora do layout, mas a gente tem o fluxograma, o organograma, o que mais? A gente tem o cronograma, e outros que a gente ainda vai ver, os formulários. Bom, como é que a gente detecta os problemas de layout? Eu trouxe também outra figura para vocês, que ela vai mostrar bem o que é que o desarranjo físico pode proporcionar. Problemas, quedas, a demora na execução das tarefas, o fluxo das pessoas e das informações, eles não ocorrem da maneira como deveriam ocorrer. Há um excesso de acumulação de pessoas e documentos no mesmo espaço. Isso tudo influencia. Um projeto deficiente de locais de trabalho, ou seja, baixa luminosidade, é um local úmido ou é um local excessivamente quente, barulhento. Então, isso tudo vai influenciar no desempenho das atividades. Então, quais são os objetivos do layout, desse instrumento? Obter um fluxo de informações eficiente, um fluxo de trabalho também eficiente,
a melhor utilização da área, do espaço físico, facilitar a supervisão e coordenação dessas atividades, reduzir a fadiga do empregado, né, do colaborador, que é um termo melhor que a gente utiliza. Mas o que é a fadiga? É a pessoa não sentar numa cadeira adequada, estar no local quente, com baixa luminosidade. Isso tudo traz mais fadiga ainda do que propriamente o exercício da atividade. Aumentar a flexibilidade para as variações necessárias, ou seja, a gente precisa mudar, então tem que haver essa flexibilidade. Chegou um equipamento novo, a gente faz o rearranjo físico. Um clima favorável para o trabalho, ou seja, se eu trabalho num ambiente agradável, consequentemente eu vou me sentir mais motivada na execução das tarefas. Impressionar favoravelmente clientes e visitantes é outro objetivo do layout. Então, tem determinadas atividades que elas vão requerer, a depender dos objetivos organizacionais e da cultura organizacional, vão requerer essa imagem mais requintada da organização. Todo mundo quer, principalmente na área de vendas, quer ser bem recebido. E aí, fazendo essa correlação com vendas, então quando a gente fala em bom atendimento, não é só a educação e como você foi tratado, não é só o tratamento, mas é todo o ambiente, desde a sala que você está esperando, ou da loja, se é climatizada, se tem um serviço de café, se você espera pouco por ser atendido, se há uma rapidez em resolver os seus problemas. Tudo isso é a questão do tratamento. E que o layout, nesse caso, vai influenciar bastante. Então, como a gente já disse, a temperatura do ambiente vai influenciar, a questão da umidade também influencia, a ventilação, o espaço, se acomoda todo mundo, tanto as pessoas como os materiais, os tipos e cores das pinturas, das paredes. Então, até mesmo a pintura, o piso, eles influenciam no objetivo que se quer atingir. Por exemplo, você vai no supermercado. Por que será que aquele piso é tão liso, escorregadio? Não é à toa. Ali é para o cliente ele caminhar devagarinho para ver os produtos nas prateleiras, esqueceu de alguma coisa. Então, ele caminhando mais lentamente, com aquele cuidado de não escorregar, ele vai observar melhor as coisas. Geralmente nos restaurantes eles utilizam cores nas paredes quentes, o laranja. Por quê? Porque ele vai influenciar em aumentar o apetite. Nos hospitais, né, a gente tem as paredes brancas, né, e de azulejo, que é aquela questão da limpeza, né, profunda. Então, ruído e poeira também influenciam no arranjo físico da estrutura. A seguir, a gente trouxe também dois tipos de layout, né? Quando se quer trabalhar em grupo, ou seja, a gente chama de layout em espaço aberto. São atividades que podem ser desenvolvidas em grupo, que as pessoas podem discutir, que não requer tanta atenção e que vai ter um supervisor de frente para esse grupo. O layout a seguir, a figura a seguir, ele traz o layout panorâmico, ou seja, as pessoas elas podem entrar em contato com os demais do grupo, mas tem que ter uma certa reserva, porque eles vão desenvolver atividades que exijam um pouco mais de concentração, mas que tenha a facilidade de uma pessoa falar com a outra, né? Então, a gente pode utilizar o uso parcial de salas individuais, né? Que aí você envolve as pessoas, você bota só meia parede, né, divisórias com meia altura, mesmo as mesas seguem o mesmo padrão para não haver distinção, supervisão discreta, né, redução de ruído, e a gente faz algumas observações. Os funcionários podem ser resistentes a mudanças nesse caso e pode levar à formação de grupos. Eu só entro em contato com fulano e as chamadas panelinhas, né? Então não aceitam muita variação. Outro aspecto que a gente pode destacar sobre o arranjo físico é também a disposição das mesas num determinado ambiente de trabalho. Então,
a depender da atividade que vai ser desenvolvida, a gente pode fazer o arranjo de diversas formas diferentes, como vocês poderão ver aí. Pode ser de uma a uma, pode ser de dupla, pode ser agrupado, então vai depender muito da atividade. Então, o layout corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes na organização e envolve, principalmente, a preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho segundo a natureza da atividade desempenhada. E outra, a arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e matéria-prima. Então, quais são os princípios que regem o layout, o arranjo físico? Princípio da economia do movimento, ou seja, você trabalha numa linha de montagem, então você tem que economizar os seus movimentos. Então, se você vai trabalhar com determinados produtos, que eles estejam próximos a você, ao seu alcance, para você não ter que se levantar, se direcionar, e aí você perde tempo e aumenta o seu esforço. Princípio do fluxo progressivo, maior continuidade do movimento entre uma operação e a subsequente, sem paradas, voltas ou cruzamentos, tanto para homens quanto para os equipamentos utilizados. Princípio da flexibilidade, propiciar rearranjos físicos e econômicos em face das inúmeras situações que as empresas podem enfrentar. E o princípio da integração, integração entre os diversos fatores de um processo de trabalho. Lembrando, quando a gente fala nessa integração, lembrando que as empresas, as organizações, elas são sistemas compostos por subsistemas. Então, dentro do processo administrativo, eu tenho um sistema maior e eu vou ter outros subsistemas, que eles devem, e atendendo ao princípio da teoria dos sistemas, devem estar integrados. Isso também deve ocorrer no processo, que a gente observa como um dos sistemas, subsistemas que compõem o sistema maior. A gente pode perceber que a organização sistemas e métodos é uma área muito influenciada pela abordagem clássica da administração, a administração científica de Taylor e a escola clássica de Fayol. Então, muitos princípios, principalmente desenvolvidos por Fayol nessa economia de tempo, economia de esforço, é uma herança que a gente tem dele. Também da teoria burocrática da administração. Relembrando quais são os objetivos do layout. Ele tem o caráter de conforto e também aparência, e vai depender da atividade desenvolvida pela organização, economia nas operações, facilitar o fluxo de pessoas e materiais, otimização da área, do espaço físico, permitir uma futura expansão, ou seja, há uma flexibilidade no layout e permitir o controle da produção. Eu trouxe aí para vocês duas figuras, que são figuras de salas de aula. Então, a depender da atividade que vai ser desenvolvida, a gente pode montar uma estrutura diferente. Então, eu trouxe a sala de aula porque é um exemplo muito próximo a gente. Então, quando eu quero uma discussão em grupo, a gente distribui as carteiras, em círculo. Quando a gente quer uma atenção maior do aluno, a exposição de um tema, a gente coloca eles em fila, Agora a gente vai falar um pouquinho sobre formulário. Formulário é um instrumento muito simples, utilizado pelas organizações. É um documento que possui campos delineados para coleta e registro de dados e informações necessárias aos sistemas administrativos. Todo mundo já viu um formulário. Você preenche um formulário para fazer um cadastro de e-mail, você preenche um formulário para fazer inscrição no concurso, você preenche um formulário para abrir uma conta. Então, o formulário é muito utilizado. A nossa apostila, que foi disponibilizada para vocês, ela não traz esse tema, mas é um instrumento simples e de fundamental importância que eu achei salutar trazer para a gente. As informações que estão contidas nesses slides que eu estou repassando para vocês são essenciais, mesmo porque os formulários eles são instrumentos bem simples. Então, é um documento que vai transportar dados, vai ajudar na coleta de informações sobre pessoas, sobre atividades
e é a materialização do dado. Qual é a importância do formulário? Os formulários, eles têm um caráter, né? Eles podem ser uma exigência legal, tipo os formulários que a gente preenche para imposto de renda. São formulários que têm a obrigatoriedade de existirem e de serem preenchidos. Importância dos dados e informações, armazenamento do histórico, né, da organização, recuperação eficiente e eficaz de dados e informações. Padronizar as comunicações, ou seja, quando eu já tenho um formulário pré-definido com aquelas informações que eu tenho que ter, que já está pronto, basta completar, então fica mais fácil, economia de tempo, de recursos. Facilitar as funções administrativas. Então, relembrando quais são as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Proporcionar valor legal a determinadas operações, uniformizar os procedimentos administrativos, né? Quando eu tenho uma grande estrutura e cada departamento decide fazer do seu jeito, às vezes complica. Então, quando a gente tem o formulário, padroniza essas atividades, então facilita o processo. Facilitar o fluxo das informações, né? Facilitar a compreensão dos dados e informações, já que já está tudo padronizado. Requisitos para um bom formulário: uso agradável, ou seja, espaço suficiente nos campos para preenchimento, sequência racional e fácil para esse preenchimento, destaque para os títulos e itens principais. Um preenchimento prático, tem que ser visível, legível, né? E que reduza a fadiga visual. Requisitos, continuando, reduzir os erros na utilização, né? E permitir economia, tanto de papel como de impressão. Simplificar os modelos existentes, reduzir a quantidade de vias, ou seja, de cópias, selecionar o tipo e o tamanho mais adequados de papel, selecionar o meio de impressão mais adequado. Tudo isso tem a ver com a elaboração dos formulários para que eles sejam um bom formulário. E aí a gente tem a tecnologia, que vai ajudar muito nessa questão dos formulários. Então, todos os sites, né, vocês têm os formulários. E aí eu trouxe a figura para vocês de um formulário legalmente exigido, né, que é o de imposto de renda da pessoa física, que a gente tem aí nos sites da Fazenda. A gente tem também outro exemplozinho de formulário, que é a forma que eu encontrei mais simples de vocês visualizarem, que é de criar uma conta de e-mail. Então, também é um formulário. Bom, a bibliografia está aí para vocês acompanharem. A gente tem a apostila que foi impressa, que foi disponibilizada para vocês, mas eu também trago uma outra apostila que vocês também poderão ter acesso. E as informações complementares nos slides. Até o nosso próximo encontro, né, com a unidade 3.